Alô? Alô? Já falei. Alô?
Bom dia. Bom dia também aos nossos amigos que nos acompanham. Talvez não ouviu por completo a prece inicial da Cida, que você até que você fosse dar uma olhadinha se está funcionando agora que eu estou falando. Problemas de energia, né? A pilha que está acabando, provavelmente. Então, uma coisa material que é mais fácil de resolver. Tudo ok aí? Cida? Bom, enquanto nós aguardamos... Não, desliga, deixa desligado o som, só vê a barrinha lateral. Está subindo a barrinha lateral? Ok, então. Então, após os testes, né, que se faz necessário para que todos, né, possam acompanhar de uma melhor maneira essa nossa palestra, esse nosso bate-papo na manhã de hoje, é que saudamos a todos, né, agradecemos a presença, a audiência, que é importante também, porque, afinal, ao longo dessa experiência que estamos realizando, gravando as palestras, várias pessoas têm acesso, vocês também podem acessar, né, no site www.casadocaminhosantana.com.br, e que é interessante porque a coisa começa a espargir de tal maneira que vai levando essa mensagem, vai levando essas palavras para os milhares de pessoas que têm a possibilidade de poder ouvir, entender um pouquinho melhor e compartilhar, mas é essencial, com toda certeza, a presença aqui na Casa Espírita, para que a gente possa trocar esse carinho, trocar essas emoções, trocar o olhar, que é muito importante e satisfatório para todos nós. Coube a nós, desta feita, falar sobre o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Né? Fonte Viva, assim como outros, que é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Ceifa de Luz, fazem parte de uma série de livros ditado por Emmanuel e escrito por Chico. São pequenas mensagens, e dessas mensagens sempre acompanhada de um trecho evangélico, e aí o amigo espiritual vem e traz algumas explicações daquilo que foi escrito há muito tempo atrás. E o capítulo 92, conforme a Cida falou, fala sobre demonstrações do céu. O que a gente pode entender, então, que seria demonstrações do céu? É algo, então, que a gente pode começar a olhar, e muitas vezes nós olhamos e nós não enxergamos. Né? A gente consegue, inclusive, o cúmulo, né, enxergar os problemas, mas não enxergamos as soluções. É muito mais fácil nós pararmos e apontarmos o dedo e identificar naquela outra criatura que está ao nosso redor dificuldades, problemáticas, coisas erradas, de falta de comportamento, e não olhamos para nós mesmos também. E quando nos bate a dor, nos bate aquela angústia, nos bate de repente aquilo que nos traz uma angústia muito forte, eu reclamo, eu exijo, eu peço, eu conclamo uma salvação, uma luz, uma esperança. Né? O dito popular fala que a luz no fim do túnel. E que luz que é essa que eu quero buscar, que eu quero ir atrás, mas muitas vezes eu não consigo porque me falta, além de tudo, fé. Mas me falta, nesse primeiro momento, a coragem de seguir adiante. E me falta, dentro desta fé, a certeza que Deus é por nós. Deus que nos criou, Deus que nos ama tanto, mas nos ama assim de forma incondicional, que Ele não perdoa os nossos erros. Porque Ele não castiga os nossos erros, porque Ele ama a todos os seus filhos. Aí está a grande diferença, a magnitude, a infinita bondade, a onipresença e a onipotência do Ser Maior. Porque Ele ama, independente dos nossos problemas. Independente das nossas dificuldades e falhas e faltas que temos. Está lá, a todo momento. Muitas vezes nós
não estamos com Deus. Mas todo momento, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, lá para trás, das reencarnações pretéritas que tivemos, Deus estava conosco. E a gente vira, olha para o lado, olha para cima e reclama: onde está este Deus que me deixa sofrer? Onde está este Deus que eu não consigo enxergar porque passo fome? E uma série de outras dificuldades. Nós temos o vício, vamos dizer assim, de reclamar. Nós reclamamos de tudo. Porque está quente, tem muito sol. Porque está chuva, porque está alagando tudo. Porque está frio, que não sei. Nós nunca estamos contentes. Estamos com alguém, reclamamos daquela pessoa. Não estamos com alguém, reclamamos que estamos sozinhos. Estou trabalhando, meu chefe é chato. Não estou trabalhando, como o mundo é injusto. E por aí vai. A maioria do tempo que nós gastamos através de reclamações, de indagações negativas, de cobranças, até de barganha, nós barganhamos com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Já repararam? Né? Se por acaso meu filho passar no vestibular, eu vou de joelho até não sei aonde. Vou levar uma vela da altura do meu... E por aí vai. Barganhas. Deus não está para barganhar com ninguém. Deus nos coloca as oportunidades que a vida vai nos oferecer para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E se nós estamos neste momento passando por essas privações, é porque nós imploramos para tê-las. E Deus, porque não perdoa e não castiga, e sim ama, através da análise que Ele faz das nossas vidas, nos oferece a bendita oportunidade da reencarnação para mais uma vez, no corpo, no físico, na carne, provar as vicissitudes da vida e chegarmos a um patamar melhor, mediante os nossos esforços. E através de tudo isso ainda, Deus nos oferece a liberdade de escolha. E através destas escolhas que nós fazemos, é que nós vamos responder pelo caminho que seguimos. Esta é a grande mágica da doutrina dos espíritos, codificado por nosso amigo Allan Kardec, há mais de 150 anos atrás, o qual desde o princípio falou que não existia uma única pessoa responsável por isso, da maneira de, como dizem aí fora, kardecismo, não existe essa expressão, não existe essa seita, existe a doutrina dos espíritos, que pertence a toda a humanidade, e da mesma maneira que vem esse Consolador prometido, nos dá, como a própria palavra diz, o consolo. Porque o que é o consolar? É eu entender, é eu conscientizar dentro de mim que aquilo que estou vivenciando nesse momento é obra, é fruto do meu passado. Eu planto aquilo que colho. Eu posso plantar em qualquer momento, de qualquer maneira, mas com toda a certeza eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu posso colher em terras férteis, em terras pedregosas, em terrenos onde aves de rapinas não vão nem deixar fertilizar a semente, e uma série de outras alegorias que podemos estar conversando aqui, e inclusive Jesus, através de suas parábolas, nos demonstrou algumas delas, e que sou responsável pelo plantio, pelo cuidar daquele germe que é uma pequena sementinha que vai dar aquele carvalho frondoso e forte. E mais uma vez, Deus nos oferece essas demonstrações do céu. Porque quando eu paro e olho e enxergo uma árvore frondosa, frutífera, e sugo e sorvo aquele belo fruto que ela provém, eu não me delicio.
Eu tenho até prazer de subir de repente numa árvore, né? Nós aqui, urbanos que somos, e a cada vez mais destruímos as nossas matas, não conhecemos muito, né? Olha quem fala, quem pensa que eu estou da terra, da roça. Minha mãe que me ouve deve estar pensando, como assim, né? Não consigo diferenciar um pé de alface de pé de repolho, mas tudo bem. O que acontece, meus queridos, é que a importância de nós olharmos a natureza e ver lá as demonstrações do céu. Se o homem hoje colhe problemas através da camada de ozônio, a poluição, uma série de outros que o noticiário vive nos falando, de quem a culpa? É de Deus? De nós? Se hoje uma Europa está totalmente devastada, falta ali árvores, falta ali ar, falta ali espaço, de quem é a culpa? É de Deus? Dos homens. Por que tem o novo mundo e o velho mundo? Porque o velho mundo, naquele momento, há mais de 500 anos atrás, foi saturado, acabou-se todas as oportunidades, porque o homem, assim mesmo, através de guerras, disputas, conquistas, se automutilavam. E a descoberta deste novo mundo, aonde nós vamos encontrar, então, na figura do espírito de Humberto de Campos, com mais uma vez a psicografia de Francisco Cândido Xavier, um sinal do céu. Aonde nesta terra, coração do mundo, parte do Evangelho, ressurgiria as oportunidades para o novo amanhã. Esta terra que estava preparada para o amanhecer, para a luz que surgirá, que surge a cada dia, a cada instante. Uma terra que, se você tem lá 1 metro quadrado de terra, você joga uma sementinha, brota o fruto que você jogou aquela semente. Esta terra que, através desse tempo todo, houve poucas disputas internas, brigas que levasse à guerra e levasse a uma destruição dos seus povos. E, inclusive, estamos até hoje, nesse século que nós vivemos, século XXI de tecnologias, colhendo aquilo que nós plantamos quando nós, brasileiros, entramos em disputa com os nossos irmãos aqui latino-americanos. Olha como que é a responsabilidade da gente. Tá? Porque plantamos há mais de 300, 400 anos atrás, ainda estamos colhendo. Porque o Brasil, meus queridos, sim, é um grande sinal do céu. É o local onde nós olhamos um para os outros e conseguimos enxergar no outro um irmão. Mas, Mauro, quantas problemáticas existem aí fora, quantas dificuldades. Ok. Existem. Mas vocês já repararam, basta ter qualquer calamidade que o brasileiro primeiro a se cotizar, vamos lá, vamos juntar força. Eu não posso não conversar com o companheiro que trabalha comigo ao lado, mas a gente junta as forças para ajudar um outro de repente. Somos solidários muito uns com os outros. Buscamos a ajuda, estendemos a mão. Isso é a grande missão do povo brasileiro. Por isso que não é à toa que foi escolhido como a pátria do Evangelho. Evangelho esse que é a boa nova, que é fonte viva das palavras de vida eterna de Jesus. Então, Emmanuel nos descreve ao decorrer do texto e nos oferece alguns exemplos. O mineral é reconhecido pela sua utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha a mensagem de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalece os mesmos imperativos. E aí a gente começa a olhar para nós mesmos. E quando frequentamos algumas reuniões ou alguns outros locais, onde a comunicação ela é mais aberta, a comunicação dos espíritos é mais aberta, ou mesmo aqueles locais um pouco mais restritos, mais fechados, não abertos ao público, nós ainda questionamos, nós duvidamos, nós colocamos em xeque
forma dessas comunicações. Ok, temos que analisar firmemente, temos que observar, mas nós não temos que ser céticos. Nós temos que perceber como que é a conduta daquela casa, como nós conhecemos que uma casa espírita, ela é realmente uma casa de luz. Será que é pelas pessoas que nela frequentam? Será que é pelas pessoas que nela dirigem? Não, senhores. Mas sim pela qualidade da caridade que ela oferece. E esta caridade não é simplesmente através da oferta material, mas a caridade também na oferta espiritual. Caridade essa que a casa se predispõe a auxiliar aqueles que batem a porta, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Desculpa. E ao mesmo tempo, trabalha em conjunto para um bem maior. É uma casa séria, é aquela casa que respeita todos. É aquela casa que recebe todos com um sorriso e com um braço aberto. É aquela casa que ao receber o visitante, ele se sente bem acolhido. E aí então nós podemos perceber a eficácia do trabalho daquela casa, aonde ela também é uma demonstração das belezas celestiais, porque é um facho de luz que brilha naquele momento onde toda a espiritualidade se prepara, assim como já preparou há muito tempo esses locais, a nossa Câmara de Paz, que logo mais estaremos lá recebendo o tratamento espiritual, as nossas crianças que estão recebendo agora nesse exato momento a instrução, o encaminhamento também já se preparam, todos aqueles amigos nossos que vem, vocês não fazem ideia de onde vem essa galera toda que receber o alimento, onde nós vamos visitá-los também. Tudo é preparado, tudo é um sinal do céu. Mas se nós olharmos simplesmente para aquelas criaturas, todas elas, seja quem for, e vê-las com problemas, vê-las de uma maneira totalmente errônea, apontando o dedo, você não presta, é complicado. O que você faz para modificar você mesmo? Quais são as atitudes que você faz? Porque não importa se eu trabalho ali ou acolá, importa que o meu trabalho seja feito de uma maneira honesta, firme e verdadeira, acreditando sempre que o meu potencial é o máximo que eu posso dar é esse, e não fazer, como dizem por aí, corpo mole. Ou então, eu vou participar de um trabalho solidário, mas está chovendo, eu não vou. Está frio, eu não vou. Estou com uma dorzinha no meu dedinho do pé esquerdo que amanheceu com a unha encravada, eu não vou. Aquelas criaturas que você predispõe a ajudar, quer, merece e anseia pela tua presença. Mas eu não faço nada, eu vou lá simplesmente e fico sentada. Você faz muito. Todas essas criaturas têm a sua responsabilidade e o seu papel. Assim como o tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades, o entendido revela mostras de prudência, o melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Deste modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Muitas vezes, quando nós, no decorrer da nossa jornada evolutiva, encontramos algumas pedras, encontramos alguns obstáculos, ou até mesmo caímos. E ao cair, nossos joelhos se machucam, chegam até a sangrar, dependendo da queda. E esta queda nos impulsiona à frente. Porque nós crescemos na dor. É uma verdade que não deveria ser. Mas vivemos num planeta. E esse planeta que nos acolhe, que nos recebe, que nos dá a honra de habitarmos nele, nós mesmos estamos destruindo. Então,
É por isso que existe esta lei da física, da ação e da reação, aonde o que eu joguei contra alguém, isto voltará a mim. Então o que eu joguei no planeta, o que eu destruí o planeta, é por isso que agora nós passamos por essas vicissitudes. E cabe então a cada um fazer a sua parte. Ah, mas eu não posso mudar o mundo. Ninguém está pedindo isso. Ah, mas eu não posso mudar o meu companheiro. Ah, ninguém está pedindo isso. Ah, eu não posso mudar o local onde eu trabalho, porque meu chefe é isso. Eu não posso mudar o centro onde eu frequento por causa de determinadas... Quem que você pode mudar, pessoas? Nós mesmos. Eu só posso mudar a mim. Você só pode mudar você, você é você, você é você. No máximo, a mudança que eu faço pode vir despertar no outro alguma reação. Falei, nossa, o cara que jogava pedra na cruz agora está limpando a cruz. O que acontece? Né? Então, o que aconteceu? Não, pensei melhor, refleti. Não é fazer proselitismo. Não é também, meus queridos, se jogar de uma falsa modéstia. É ser verdadeiro. Exemplo maior do nosso querido amigo mestre Jesus, que em nenhum momento usou dos seus conhecimentos para mudar as criaturas. Várias passagens bíblicas nos dá este exemplo, aonde a grande maioria, após obter, entre aspas, a cura, o que Jesus falava para essas criaturas? A tua fé te salvou, vá, e não erres mais. Então foram duas coisas que Jesus nos dá o exemplo. O acreditar que você tem fé, que você pode conseguir tudo. Acreditar em quem, gente? Nele? Sim, mas em você também. A tua fé te salvou. Aí ele coloca uma vírgula. Vá e não erres mais. Mostrando que nos dará outras e infinitas oportunidades. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, por aí vai. Então, várias passagens nos dão as informações necessárias para que a gente possa transformar o nosso ser em seres de luzes. Que sejamos, então, mensageiros do céu. Que sigamos as pegadas de Jesus, indo beber desta fonte viva, que são as palavras que o Mestre nos deixou. Palavras estas que nós não tivemos e não temos ouvidos de ouvir. Gestos, situações, exemplos esses que nós não temos e não tivemos olhos para ver. E muitas vezes nós o culpamos. Onde está este Deus que me deixa sofrer? E ainda vem os céticos, vem aqueles que são ateus, graças a Deus, e então começam a duvidar. Começam a, não, isso aqui eu mesmo faço. Né? Então, esquece de perceber que o início da sua existência, que foi através da concepção entre o papai e a mamãe, que através da ciência, através da matéria, houve o espermatozoide que chegou até o campeão, não é isso? O campeão, que é o único só de mais de milhões que consegue adentrar ao óvulo, que vai fecundar um novo ser. Só que tudo isso a ciência é capaz de fazer? Sim, ou é. Haja visto esses clones de animais, e meus queridos, eu não duvido que já não tenhamos um clone humano. Pelo menos em laboratório as coisas já estão começando a se modificar. E antes de chegarmos neste século, a década de 20, vocês vão ouvir essas informações. Mas o que vai adiantar se aquilo é apenas o quê? Uma massa. Porque o homem tem a inteligência e o conhecimento de levar aquela massa. Mas aquela massa precisa do quê? Da energia. Da energia vital. Da essência divina. E esta essência divina
sempre habitará, sempre existirá, independente dos céticos, independente daqueles que ainda duvidam de Deus. E Emmanuel, sabiamente, ele começa, eu não disse propositalmente a passagem evangélica, porque ele a termina com a tal. Foi tirada de João, capítulo 6, onde é um exemplo para nós, um despertar para nós. Se houve um dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beatificava, e perguntou-lhe, aí vem João, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Então Jesus, quando caminhava conosco aqui no planeta, mesmo ele que com todo o amor acolheu a pior espécie das populações daquele momento, leprosos, bandidos, prostitutas, mulheres. Como assim mulher? Que mulher não era classificado como pessoas realmente, nem no censo entrava. Quando José e Maria foram para Belém fazer o censo, Maria foi porque ela não existia enquanto ser. É como hoje, a pessoa que não tem RG, não tem CPF, não existe. A pessoa que está à tua frente, ela não existe. A pessoa que não tem o registro de nascimento também não existe. São coisas do homem. Ok? Então, Jesus que acolheu todas as... Então vai além. Se para aquele momento a mulher não era nada, imagine que era criança então. Era menos que animais. E deixai vir as minhas criancinhas, que só entrará no reino dos céus alguém que seja como ela. Chamadas atrás de chamadas. Então, através dos seus exemplos morais, através de suas palavras, ainda Jesus foi colocado em xeque, colocado na parede para os seus inquisitores. E quem pensa que você é, né? Vamos repetir aqui por extenso. Que sinal fazes de tu para que o vejamos e creiamos em ti? O homem sempre precisa ver para crer. Mesmo depois da morte, do padecimento, mesmo entre os seus muito próximos, a quem Jesus ceiou, a quem Jesus compartilhou os segredos, lá estava Tomé. Tomé que foi conhecido pelo ser o apóstolo que ficou cético. Mas Tomé também teve um outro lado dele, que era um dos apóstolos mais corajosos que estava. Foi um dos primeiros a sair à frente, quando Jesus lhe ordenou, vai e salve as criaturas, e cada um dividiu em dois, e ele foi um dos primeiros a sair e a conquistar mais multidões, porque ele acreditava, ele tinha coragem de ir à frente. E quando o mestre padece na cruz, ele se sente perdido, não só ele, mas como os outros 11. Por que não dizer 12? Porque o grande apóstolo chamado Judas Iscariotes também se perdeu. E foi o primeiro a ser socorrido por Jesus. E Tomé, então, traz para nós, fica estereotipado como um apóstolo que não acreditava. E até hoje ficou conhecido como precisava ver para crer. Felizes daqueles que vão crer sem viver. Então, no derradeiro momento, Jesus também nos mostra que nós não precisamos de sinais, que nós não precisamos de amuletos, que nós não precisamos de comprovações. Felizes daqueles que crerão sem ver. Onde eu vejo Jesus? Aqui, no coração de vocês. Onde eu vejo Deus, meu Pai? Nas coisas da natureza, dentro de cada um do meu ser, no sorriso da criança ou na lágrima, no sorriso do ancião, na experiência do ancião, que vai nos trazer muitas informações. Lá está, é nesses locais onde eu vejo Jesus. Eu posso entrar dentro de uma favela e eu vou ver Jesus lá. Principalmente. Vou dentro de um hospital, vou dentro de hospícios, vou dentro de manicômios, vou nos cárceres. E lá estará Jesus. Meus queridos, quando nós
começamos a perceber a importância que nós temos de olhar para os outros, de abraçar cada um, de poder ouvir, de poder enxergar, é que a gente percebe todos os sinais. Sinais até eletrônicos, quem sabe seja Deus querendo nos comunicarmos aqui com a gente, mas não é esse o momento. Tá? A gente percebe que, acima de tudo, Deus é por nós. Deus está com nós. A gente vive passando na rua, ou nos carros, ou até mesmo alguns cultos religiosos, diz o seguinte, né? Deus é fiel. Será? Por que a gente coloca essa dúvida? Porque quem que tem que ser fiel? É você ou é Deus? Somos nós ou será Deus? Eu tenho que ser fiel. Fiel às minhas ideias, fiel àquilo que eu acredito. Eu tenho que ser fiel na certeza que vou vencer. Isto é ser fiel. Acreditar. Porque Emmanuel termina dizendo: imagina, pois, que se o Senhor da vida foi dirigido a semelhante interrogativa, que a indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. O dever é nosso. Nós temos que cumprir as nossas próprias obrigações, as nossas próprias situações. Sejamos felizes. Então vamos agora participar da reunião. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, discordar do que ele falou, ou acrescentar alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu vou fazer uma pergunta que talvez não tenha nada a ver com a situação, mas que no decorrer aí da palestra me veio essa curiosidade. Por que a Atlântida, né, que fala? Por que ela sumiu? O que aconteceu? São os sinais dos tempos, né? São demonstrações, assim como a gente pode notar as mudanças que o planeta, nesse exato momento, passa. Né? Se nós olharmos um mapa mundi, nós vamos perceber que o Brasil tem uma certa saliência que se encaixa perfeitamente na costa africana, porque estava tudo grudado. Aí com as transformações planetárias, com a evolução, distanciamento se fez necessário, normal, e ao se deslocar, se nós pegarmos um cubo de gelo ou uma pedra e jogarmos na água, a água se expande. Então a terra vai ocupar o lugar da água e a água vai se expandindo e vai inundando as outras. Noticiários mostram que em grandes desertos foram enormes mares e por aí vai. Todas essas mudanças. Atlântida era um povo extremamente... Os atlânticos eram evoluídos, porém na intelectualidade e não na moral. Era o povo mais guerreiro que tinha. Plantou, colheu. Ok? Então, hoje a Terra se encontra num eixo de 10 graus e a tendência é a verticalização do planeta. Né, que é a famosa evolução para o terceiro primeiro. São as transformações que ocorrerá. Física, sim, porque o planeta vai... Então, imagina você deslocar, né, tu ficar retinho, aonde é água, vai jogar para o lugar onde não tem água. Enfim. Então, provavelmente, outras Atlântidas surgirão também. Quem que será o escolhido da vez? O povo que não souber levar adiante a oportunidade que o Pai lhe oferece. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Obrigado pela colocação. Não sei se eu expliquei, mas acho que... Todas as civilizações.
E as civilizações, desde do surgimento do planeta Terra até os dias atuais, quantas transformações não passaram? Quantos sinais do céu foram outorgados, foram oferecidos e nós não percebemos? E não precisamos ir muito longe, não, gente. Eu ia pegar a passagem de 999 para o ano 1000, mas eu vou mais recente, que aquele tempo nós estávamos lá, mas nós não lembramos. E acredito que todos nós que somos do século passado, olha que coisa pesada, você é do século passado, que coisa horrível, né? Mas tudo bem, nós que somos do século passado, vivenciamos, né, 1999 para 2000. A época de tecnologias, época de, né, internet, uma série de coisas, e ainda houve gente que se matou. O ano 2000 vai chegar, houve todo um burburinho. A falta de inteligência da humanidade ainda, que se pega por sinais misteriosos, que se pega por superstições. Nós somos ainda frutos daquilo que nós fomos no ontem. Então, esta árvore está começando a ganhar um pouquinho mais de raiz, está começando a absorver melhor os nutrientes, o seu tronco está ficando um pouco mais resistente, não é a primeira tempestade que vem que vai levar suas folhas, e estamos nos preparando para começar a dar flores, porque depois das flores virá o fruto. Então nós temos esta responsabilidade, já que somos essa analogia de compararmos com a natureza, né? Começando a ter um pouco mais de raiz. O que é essa raiz? A nossa fé está mais raciocinada, está mais firme, está mais forte, acreditamos em nós. Temos que agora começar a acreditar em quem? No outro. Né? Temos que começar eu acredito em mim, primeiramente acredito em Deus, acredito em mim, para poder acreditar no outro e para que juntos começamos a mudar e a modificar, né, o planeta para um melhor, para aprimorar este planeta para um novo amanhã. Este amanhã que, com toda certeza, espero estar com todos vocês juntos, vivenciando, né, colhendo o fruto desta feita que uma bela árvore frondosa nos ofereceu. Alguém tem mais alguma pergunta, colocação? Eu queria fazer um comentário que a gente pode observar as demonstrações, né, dos céus na natureza. Às vezes a gente fica buscando sinais, mas com certeza cada um de nós na nossa vida do dia a dia tem inúmeras demonstrações do céu, né? Alguém que vem conversar com você no momento que você está precisando, uma palavra, um olhar, a ajuda. Então isso não é o acaso, né? É o auxílio que nós recebemos em todos os momentos da nossa vida e muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Então essas demonstrações às vezes são tão sutis que a gente não se dá conta, né? Mas que acontecem a todo momento na nossa vida, né, Mauro? O simples surgimento de uma plantinha que nasceu lá no nosso quintal, o animalzinho que apareceu, né? Que a gente começa a pegar carinho. Temos que gostar dos animaizinhos, lógico, né? É a nossa responsabilidade. Mas ele é animalzinho. Tem que gostar muito mais do outro animal, o animal racional, chamado ser humano. Então, e esse ser humano que às vezes passa, como a Cida falou, na nossa vida, e nós não damos conta, nós não percebemos. Aquele nosso adversário, né, que nos aponta os nossos defeitos, os nossos vícios. Será que ele é nosso adversário? Ou serei eu o adversário dele?
será que eu não vejo nele o reflexo do que sou e não quero aceitar? Então, todas aquelas criaturas que passam por nós, nos dando, nos alertando, são sinais. Mas eu tenho que ir, de repente, em determinado local, onde eu tenho que ver o médium materializar determinada coisa, ou receber uma mensagem, tenho que implorar que chegue uma mensagem para comprovar. Gente, tudo isso foi, melhor dizendo, no passado. Hoje, eu acredito, eu tenho fé, eu creio, porque eu entendo. Aí está a grande diferença. A doutrina dos Espíritos nos traz as respostas, mas eu tenho que ter a pergunta para fazer. Se eu não tiver a pergunta certa para fazer, não adianta nada ter as respostas, que eu não vou conseguir pegar a resposta e encaixar na pergunta, que eu não tenho a pergunta. Nós somos vistos muitas vezes aí fora como um povo, como uma doutrina exclusivista, separatista, que apenas os mais intelectuais podem entender, que apenas os mais conceituados, uma série de coisas que, gente, isso é uma verdade? Sim, o é, mas não é a verdade absoluta, porque a doutrina, como qualquer outra, é feita por homens, e homens são falhos. O que nós não podemos esquecer é da essência, a essência divina. O que nós não podemos esquecer é a causa benemérica. Isso sim é que é importante. Então, por mais que frequentamos e analisamos, eu não vou em determinado local por causa deste ou daquele palestrante, ou por causa deste ou daquele dirigente, ou por causa deste ou daquele padre, ou pastor, seja o que for. Eu vou porque eu acredito naquela religião, naquela doutrina, e assim eu sigo, de uma maneira muito tranquila e serena. Todas elas, porque todas elas proclamam o bem, buscam a caridade, têm o seu imenso valor. E se nesse momento ainda existem todas essas diversificações, é porque assim Deus as permite, porque cada um, embora estejamos no mesmo estágio evolutivo, no mesmo anal, remando por igual, mas cada um ainda tem o seu estágio de entendimento, tem o seu estágio, assim como a Fátima perguntou a respeito do povo atlântico, era um povo evoluído, mas era um povo não evoluído moralmente. Então, cada um de nós temos determinados desvios. Então, se faz necessário que ainda exista diversificações. Mas a essência maior que Moisés trouxe há muito tempo atrás, mais de 400 anos antes de Cristo, da existência de um Deus único. E como não bastasse, vem Jesus e nos mostra que esse Deus é único. E é Pai. E é amor. Então, Moisés nos traz a existência de um Deus único, que todos nós somos irmãos entre si. E vem Jesus e dizer, já que somos irmãos entre si, somos filhos do mesmo Pai. E temos que nos amar uns aos outros. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Agradeço a todos a presença, aos nossos amigos que nos acompanharam. E que estaremos numa próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Ficamos felizes. Então vamos nos preparando para o momento das nossas vibrações, que mais uma vez vamos unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de amor, de vontade de doar as nossas energias e esse nosso amor, nós vamos unindo também com os amigos da espiritualidade e pedindo a eles que encaminhem as nossas melhores energias e as nossas vibrações aos locais
onde existam pessoas necessitadas, irmãos nossos que neste momento passam por situações difíceis em suas vidas, por desafios que vão lhes ajudar no seu processo de crescimento, de evolução espiritual. E que, portanto, nós encaminhamos as nossas vibrações para que eles sejam fortalecidos na sua fé, na sua resignação, para seguirem adiante. Então vamos vibrar e vamos levar os nossos pensamentos aos hospitais, aos leitos de dor, a todos aqueles que padecem dos problemas de ordem física, aos asilos, onde encontramos tantos irmãos nossos abandonados, que possam sentir o reconforto e renovar a fé e a esperança no nosso Pai maior. Vamos levar as nossas vibrações aos nossos irmãos que moram nas ruas, que não têm um lar, que já perderam a esperança da convivência familiar, da convivência em sociedade. Que o nosso calor e o nosso amor possa chegar até eles. Vamos levar também aos nossos irmãos que se encontram nas cadeias, nas prisões, que sejam fortalecidos, que possam ter a consciência do erro que cometerem, que possam ter a vontade sincera de se renovarem, de se modificarem, e que possam receber o apoio devido para isso. Vamos finalmente levar as nossas vibrações aos nossos lares, vibrando paz, harmonia, entendimento, fraternidade e compreensão. Vibremos também pelos nossos ambientes de trabalho, que possamos ser melhores aonde estivermos. E vamos nesse momento vibrar especialmente por aquela pessoa que sabemos que está mais necessitada nesse momento. Cada um de nós, com certeza, sabe de alguém. Então vamos vibrar e visualizar paz, fortalecimento, amor, tudo que essa pessoa possa necessitar nesse momento. E aí sim, então, vamos agradecendo ao Mestre, nosso querido irmão Jesus, ao nosso Pai e aos nossos amigos que aqui nos acompanham, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por tudo que estamos ainda recebendo nessa manhã. Que possamos sair daqui mais alegres, felizes, fortalecidos na nossa fé, com aquela vontade interior de lutarmos, de seguirmos em frente, sempre fazendo o melhor que pudermos. Que assim seja.